deve ter daqui a pouco o presidente do Congresso Nacional e presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falando sobre MP do EOF, porque todo mundo resolveu falar desse troço. O ministro Fernando Haddad falou pela manhã. Ele está muito convicto de que essa MP, que caduca amanhã e que em caducar traria um prejuízo importante para o governo, daquilo que ele ambiciona gastar em 2026, tudo indica que, pelas palavras do Haddad, que isso não vai ser um problema. E daqui a pouco deve ter o presidente do Congresso falando sobre o assunto. Sentiu o Haddad, Zaidan, bem tranquilo, com algo tão próximo. Teve tanto tempo para analisar, mas sempre a última hora é que vai resolver algo que envolve tantos recursos. Provavelmente ele está se fiando nas informações do Zaratini, né? Porque o que o Zaratini negociou foi antes conversado com o pessoal do Haddad, com o pessoal do Ministério da Fazenda. E algumas concessões, elas nem devem ser vistas assim, outras são de fato concessões, né? Mas o fato é que, além da questão das bets, e há uma grande chance disso ser aprovado, pelo menos é o que diz o Zaratini, há outro ponto muito importante, que é a história de você estabelecer uma espécie de piso para determinada faixa de renda, piso de pagamento do imposto de renda. E aí há um problema, né? Porque você começa a dar ao governo o poder discricionário, arbitrário, de definir que isenções ou deduções podem ser descartadas para que o contribuinte pague pelo menos aquele valor. Isso é um tanto quanto complicado. Isso é uma maneira atravessada de se aumentar a carga tributária. Agora, com relação a dividendos, é algo que o Brasil é um solitário, né? Só o Brasil não percebe que a lógica é a tributação de dividendos. Porque essa é uma prática mundial. Isso é renda. Aqui o salário é considerado renda, o sujeito ganha R$6.000, é renda. É um salário, é o que ele recebe ao entregar a sua força de trabalho. Isso é tratado como renda, imposto de renda, imposto sobre a renda. E o dividendo não faz nenhum sentido, né? E sempre lembrando, a história dos 10% só será de fato 10% para quem chega a R$1.200.000 por ano. E você pode discutir se é o valor adequado, se não é o valor adequado. Mas quem já paga, ainda que pague, que receba 700, 800, 1.200.000, 27,5%, nada mudará. Agora, a grande questão é se de fato houver a necessidade de abrir mão, que é o que estão chamando de concessão, Haddad está chamando de concessão, Lindbergh Farias está chamando de concessão, está dizendo inclusive que o governo terá de fazer concessões, Zaratini chama de concessão. Mas qual será o caminho para a compensação, Ronald? Porque a gente sabe que o ano eleitoral paralisa muita coisa, mas não nos esqueçamos do que disse a Simone Tebet, que defendeu publicamente em uma entrevista que logo depois da eleição deve ocorrer um pacotaço fiscal, com tudo aquilo que não pode ser colocado sobre a mesa antes da eleição, mas ela já se antecipou. E aí estamos falando de Previdência, de BPC, do reajuste do salário mínimo, do Fundeb. Então, o que se espera é que não haja uma antecipação de se buscar receita onde já não há mais o que tirar. É isso que se espera. E o Haddad não toca no problema central, que é o fato que aumentou a arrecadação, vamos fazer justiça tributária. Não, isso não é justiça tributária. Até porque a arrecadação volta para os ricos por intermédio da dívida pública, que virou o grande instrumento de acumulação de capital, Ronald.